Olá pessoal, aqui é o professor Kelmer do Colégio Academia e vamos fazer hoje uma revisão, um aulão sobre a matéria do PISM 1 de Matemática. Então a gente vai começar aqui nossa aula com parceria do Colégio Academia de Juiz de Fora e a gente vai rever os principais assuntos que caem no PISM. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Então, primeira parte aqui, vou apresentar para vocês os principais assuntos, né? Então, o que a gente vai revisar? Então, nessa aula a gente vai explorar os conceitos de álgebra e de geometria, né? Lembrando aí que a gente vai ver as funções, né? Função afim, função linear, função de segundo grau, função exponencial e outras, né? Função definida por mais de uma sentença e a parte também de geometria. E aí já aproveito para você, não se esqueça, inscreva lá no canal do YouTube, né? Descomplica aí, Kelmer, que você vai ter vários vídeos sobre vários assuntos quando você precisar, ok? Então vamos lá, vamos começar essa nossa revisão dos principais assuntos para o PISM 1. Então o primeiro assunto são os conjuntos numéricos, né? Então a gente tem aí, lembrando a parte teórica, né? Os principais conjuntos, que são os naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Então, rapidamente aí lembrando, os naturais são os números, né, que surgiram para contagem, que são os números 0, 1, 2, 3, 4. Quando a gente tem asterisco, significa que a gente está tirando o zero, né? Então, ali, por exemplo, o N asterisco, a gente está retirando o zero do conjunto. Da mesma forma, a gente tem os inteiros, que são os naturais e seus simétricos ou opostos, ou seja, trocar o sinal. Então, a gente pega os naturais, 0, 1, 2, 3, e os seus opostos, eles com os negativos. Os racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem a fração A sobre B. Então, qualquer número que a gente escreva na forma de fração, ele é racional, né? Então, a gente percebe que todos os naturais inteiros podem ser escritos na forma de fração. Basta colocar, por exemplo, sobre 1, né? Então, a fração sobre 1 garante para a gente que os naturais inteiros são também racionais. Dentro desse conjunto, muito importante, a gente tem as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, a gente vai até ver um exemplo, como transformá-las para fração, né? A chamada geratriz. Os irracionais, que são os números que não podem ser escritos na forma de fração, que são exatamente os decimais infinitos e não periódicos, que é o que a gente chama de dízima não periódica, né? E que os elementos são principalmente as raízes não exatas e o π, que é um número, né, conhecido, que foi o comprimento dividido pelo diâmetro de uma circunferência, e o número de Euler, que vai ser usado um pouco mais para frente, depois em função logarítmica, por exemplo. E os números reais, que são o conjunto, né, que é a união dos conjuntos racionais, racional e irracional. Então vamos pegar exemplos aqui de questões para a gente trabalhar esses conjuntos. Vamos lá para a primeira questão. Então aí, primeira questão. O segmento, então vamos olhar aqui, ó, questão da UERJ 2015. Então ele fala aí para a gente. O segmento XY, então ele tem aqui o X, né, começando aqui na reta, e o Y é o último ponto, indicado nessa reta numérica, está dividido em 10 segmentos congruentes, ou seja, mesma medida, que passa pelos pontos ali, né, A, B, C, D, até o ponto I. Então, a gente percebe aqui no desenho isso que a questão nos falou. Então, ele fala, admita que X e Y representem os números 1/6 e 3/2. Então, vamos colocar aqui. Aqui a gente tem 1/6, que é o X, e 3/2, que é o Y, né? E aí ele pede para a gente, o ponto D representa qual número, né? Então a gente percebe que o ponto D, vou marcar ele aqui, ó, ele está a 1, 2, 3, 4 espaços depois do 1/6. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale esse espaço, essa unidade, né? Então, o primeiro raciocínio que a gente pode usar é o seguinte: se eu pegar o X
e somar com 10 espaços, que são esses espaços aqui, né? De x para A é um espaço, de A para B é outro e assim por diante. A gente tem 10 espaços aqui, né? Pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu somar 10 espaços, vou chamar de E, isso eu vou ter que chegar lá no Y, que é o nosso 3/6. Então, vamos representar isso com os valores numéricos. Então, 1/6 mais 10 espaços vai ser o Y, que é 3/6. Certinho? Então, resolvendo essa equação, vou isolar o E, né? Vamos passar esse 1/6 subtraindo. E aí, retirando aí o mínimo, né? Fazendo o mínimo ali, a gente tem o mínimo 6, né? 6 por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Menos 6 por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, esses 10 espaços, eles valem 9 menos 1, 8/6. A gente pode simplificar, né? Dividir ali por 2, vai dar 4. Aqui por 2 vai dar 3. Ok? Até aqui. Passando esse 10 dividindo, ele vai acabar multiplicando o 3 ali, né? Então, esse espaço, ele vai ser 4 sobre 10 vezes 3 ali, 30. Simplificando, a gente tem por 2 dá 2 e aqui dá 15. Então, cada espaço, ou seja, a unidade é 2/15. E aí a gente tem o que a questão pede, né? A questão está pedindo qual é o ponto D. Então, o ponto D, ele é 1/6 mais 4 espaços. Ele está 4 espaços após 1/6. Então, basta a gente substituir 4 vezes 2/15. Ok? Então, esse ponto D, ele vai estar 1/6 mais 8/15. Tirando o mínimo aí, vamos fazer o mínimo. Só para lembrar aqui, a gente vai fatorar simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Então, por 2 dá 3/15, por 3, 1/5, e por 5, 1/1. Então, nosso mínimo vai ser 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, o mínimo sendo 30, 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1 dá 5, mais 30 por 15 dá 2, 2 vezes 8, 16. Então, 5 mais 16 dá 21 sobre 30. Dá para a gente cancelar por 3, por exemplo. 21 por 3 é 7 e 30 por 3 é 10. Então, chegamos no ponto D, 7/10, que é o que a gente tem aqui na letra D. Ok? Então, essa questão, ela está envolvendo aí essa parte numérica, né, da reta numérica, da gente representar esses valores, né, esses pontos, esses números na reta numérica, ok? Nossa segunda questão é representar a dízima periódica em forma de fração, que é a chamada geratriz. Então, a geratriz de uma dízima periódica, como que ela é feita, né? Então, ela segue sempre o mesmo processo. Qualquer dízima periódica, basta que a gente escreva, né, o número como uma letra. Então, eu vou representar aqui essa dízima periódica por x, e aí a gente vai olhar para o período. O período é o que se repete, né? No caso aqui é o 23. Esse período, ele possui 2 algarismos, ou seja, o 2 e o 3, né? Então, quando apresenta 2 algarismos, a gente vai multiplicar essa expressão, que é uma equação, por uma potência de 10 com 2 zeros. Então, 2 algarismos, a gente vai usar 2 zeros, no caso 100. Se eu tivesse 3 algarismos, seria multiplicar por 1000. Se tivesse 5 algarismos do período, multiplicar por 1 com 5 zeros, seria 100.000 e assim por diante. E aí lembra que a gente tem que multiplicar ambos os membros, né? Então, multiplicando 100 vezes x, a gente obtém 100x. E ao multiplicar esse número por 100, a vírgula, ela vai movimentar para a direita 2 casas, né? Então, a gente vai obter aqui 23,23, 23, etc. E aí, o próximo passo é sempre subtrair uma expressão da outra. Então, a gente vai obter aqui 100x menos x
99x. E essa parte, 23, vamos lá fazer a conta com calma. Claro que aqui é simples da gente perceber, mas é sempre bom a gente conferir, né? Então, coloca lá, vírgula debaixo de vírgula, algarismo debaixo de algarismo. Então, a gente tem aqui, ó, 0,23. E aí a gente percebe que, ao subtrair, essa parte após a vírgula, ó, ela cancela, vai dar 0, sobrando exatamente 23 menos 0, que é 23. Então, a gente obtém aqui, nessa subtração, o 23. Se a gente quer esse número na forma de fração que a gente chamou de x, basta passar o 99 dividindo. Então, 23,99 avos. Então, essa é a fração que gera a dízima periódica. Se eu dividir 23 por 99, a gente vai obter 0,23, 23, 23, etc. Então, é a chamada fração geratriz da dízima periódica. E aí vale lembrar que qualquer dízima periódica, ela pode ser feita dessa forma, beleza? Então, isso aí, pessoal. Vamos lá, mais um pouquinho de intervalos reais agora. Os intervalos reais são importantíssimos, né? Porque a gente não consegue falar todos os números reais. Por exemplo, quais são os números reais entre 1 e 5? São infinitos, né? Então, a gente representa esses números na forma de intervalo. Então, lembrando aí, nesse quadro aí, a gente tem intervalos com bolinha aberta, que quer dizer que a gente não acrescenta o elemento, e a bolinha fechada, que acrescenta. Então, tem aí, dá uma olhada com calma, todos esses intervalos, lembrando aí que o colchete aberto, ou seja, virado para fora, ele é a mesma coisa que o parênteses. Então, aqui, por exemplo, onde tem parênteses, significa também colchete aberto, né? Virado para fora. Então, dei uma olhada aí nesses intervalos que a gente vai aplicar isso nas questões já, né? Então, vamos lá. Aí a questão. Sejam A o conjunto formado pelos números pares que pertencem a esse intervalo, 10 raiz de 2 até 20 raiz de 3. O colchete aí, ele está voltado para os números, né? Está virado para dentro, então é um intervalo fechado, está pegando esses elementos. E o conjunto B também, ele está pertencendo ao intervalo fechado, né? Só que ele é formado pelos múltiplos de 3 que estão nesse intervalo. E aí ele pergunta para a gente, quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas não estão em A? Né? Isso nada mais é, os elementos que estão em B, que não estão em A, nada mais é do que a diferença dos conjuntos, B menos A, ok? Então, a gente vai achar quem é o conjunto A e quem é o conjunto B, para que no final a gente consiga fazer a subtração, B menos A. Então, o conjunto A, ele é o conjunto formado pelos números pares que estão nesse intervalo. Então, a gente tem que lembrar o quê? Raiz de 2, fazendo uma aproximação aqui, é aproximadamente 1,41. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. E a raiz de 5, que vai aparecer lá no intervalo B, raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Então, a gente vai precisar dessas aproximações para a gente fazer o intervalo aqui, né? Então, esse intervalo 10 raiz de 2 a 20 raiz de 3, vamos colocar ele aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. 10 raiz de 2 significa o quê? 10 vezes 1,41, né? Multiplicando por 10, a vírgula movimenta uma casa para a direita, então a gente obtém 14,1. E 20 raiz de 3 significa 20 vezes o raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. 20 vezes 1,73 vai dar 34,6. Lá no então vamos pegar esse primeiro intervalo. Então a gente está com os números, a gente quer os números pares entre 14,1 e 34,6. Então vamos exibir os elementos aqui. Esse conjunto A ele é formado pelos números pares após o 14,1. Então vai ser 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, a gente vai até 34,6. Então, vai 30, 32 e 34. Então, são os números pares pertencentes a esse intervalo, ok? Já o B, né, que é o conjunto B, ele vai ser os números múltiplos de 3, então toma aqui, ó, múltiplos de 3 que estão naquele outro intervalo. Então vamos fazer a continha. 5 vezes raiz de 3 é 1,73. Então se você fizer essa conta aqui, ó, vamos lá, ó, 5 vezes 1, 73, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 35 mais 1, 36, 5 vezes 1 mais 3 dá 8, 8,65. Já 10 raiz de 5 é 10 vezes 2,23. Então, movimenta a vírgula para a direita uma casa, 22,3. Certinho? Então, 22, eu quero os números múltiplos de 3 de 8,65 até 22,3. Então, após o 8, múltiplo de 3, a gente vai ter o 9, depois o 12, múltiplos, né? 15, 18, 21, e aí já ultrapassa, né? O 24 já passa de 22,3. Então, esse é o nosso conjunto B. Até aí, tranquilo, né? Agora, é só a gente fazer a parte aí da subtração, né? B menos A. Então, o conjunto B menos A são os elementos que estão em B que não estão em A. Eu vou tirar os elementos que estão em A de dentro do B, né? Então, os elementos 16, 18, 20, eu vou retirar do conjunto B. Então, 16 eu não tenho no conjunto B, então eu não vou retirar, né? É isso que ele pergunta, ó, quantos elementos? Ele pede quantos elementos, não quais, hein? Cuidado com isso. Quantos elementos pertencem a B que não estão em A? Então, o 9 está no B e não está no A. Então, ele faz parte do conjunto B menos A. O 12, ele está no B e não está no A. O 15 também. O 18, ele está no A. Então, ele não entra nesse conjunto. Ele está no B e está no A também. Então, e o 21, ele está no B e não está no A. Então, ele faz parte também desse nosso conjunto. Então, esse conjunto B menos A, ele possui 4 elementos. E é isso que a questão está solicitando, né? Quantos elementos possui o conjunto B menos A? Então, isso nos leva à opção letra B. Ok? Então, uma questão muito importante é essa questão que envolve intervalos, no caso aqui, intervalos reais, e a gente exibiu os elementos dos conjuntos para resolver essa questão, ok? Passando para a próxima questão, a gente tem, na verdade, aqui um lembrete, né? Racionalização de denominadores. Isso aparece muito, né? Em vários tópicos aí que a gente trabalha em matemática, aparece a racionalização. Então, a gente, basicamente, a gente trabalha os dois principais casos, que é esse primeiro caso e esse terceiro. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse segundo caso também. Então, o que é o primeiro caso? É quando a gente tem uma raiz quadrada de um número. Aqui, por exemplo, raiz de 5. Racionalização é tirar a raiz do denominador. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o 7 raiz de 5, a gente vai multiplicar pela mesma raiz, tanto no numerador quanto no denominador. Porque isso gera uma fração equivalente, uma fração com o mesmo valor. Então, se eu multiplicar 7 vezes raiz de 5, 7 raiz de 5, e multiplico raiz de 5 por raiz de 5, dando raiz de 25, que é 5. Então, nesse momento, a gente tirou a raiz do denominador, a gente racionalizou. Então, quando a gente tem raiz quadrada de um número, basta multiplicar pela própria raiz desse número. É o fator racionalizante que a gente chama. O terceiro caso é quando a gente tem 2 elementos no denominador somados ou subtraídos. E pelo menos um deles tem raiz. Então, a gente vai usar aqui o produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Vamos lembrar ele aqui. Qual que é esse produto notável? O
produto notável, soma pela diferença, é o nosso A mais B, vou escrever aqui em cima, ó, A mais B, que multiplica A menos B. E isso a gente, fazendo a distributiva, a gente conhece que chega em quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, a gente vai usar esse produto notável para a gente conseguir tirar a raiz do denominador. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo, 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 5. Então, a gente vai multiplicar sempre pelos mesmos dois valores, apenas trocando o sinal do segundo. Então, raiz de 7 mais raiz de 5, a gente vai multiplicar por raiz de 7 menos raiz de 5. Então, os valores são os mesmos, só trocando o sinal para a gente conseguir cair nesse produto notável, ok? Então, multiplicando aqui, 3 por raiz de 7 menos raiz de 5, vou deixar indicado, ok? E no denominador, a multiplicação vai cair nesse produto notável. Quadrado do primeiro, que é a raiz de 7 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 5 ao quadrado. E aí, raiz de 7 ao quadrado, a gente cancela a raiz dando 7, raiz de 5 ao quadrado da mesma forma é 5, então a gente obtém o denominador 2. Então a gente conseguiu tirar a raiz do denominador, ou seja, racionalizou, ficando 3, que multiplica a raiz de 7 menos raiz de 5 sobre 2, ok? Já o segundo caso, ele é pouco usado, não aparece muito, mas é importante que a gente entenda, né? Quando for uma raiz que não for raiz quadrada. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica. A gente tem esse exemplo, raiz cúbica de 4. Então, a gente vai ter aqui 5 sobre raiz cúbica de 4. Qual vai ser o fator racionalizante? Sempre será o número e o expoente desse número vai ser sempre n menos m. Vamos entender aqui na prática nesse exemplo. Então, por exemplo, raiz cúbica de 4. Se eu multiplicasse aqui por raiz cúbica de 4 novamente, a gente obteria na multiplicação raiz cúbica de 4 ao quadrado. Vou escrever aqui, ó. Então, se você fizesse, imagina que você estivesse pensando, eu vou racionalizar a raiz cúbica de 4 multiplicando por ele mesmo. Só que a gente vai obter aqui raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 4 ao quadrado. E a gente não consegue cancelar o 2 e o 3 aqui para assumir a raiz. Então, na verdade, não é o fator racionalizante, não é ele próprio, não é a própria raiz. O que a gente vai ter que obter aqui? Para a gente cancelar essa raiz cúbica, a gente vai ter que obter aqui, ó, onde está o 2, né, o expoente 2, a gente vai ter que ter 3, na verdade, para cancelar. Então, isso aqui teria que ser 3, para a gente conseguir tirar da raiz e ficar apenas o 4. E para que isso vire 3, a gente tem que colocar aqui o expoente 2, porque o expoente aqui é 1, e aí, ao multiplicar, a gente soma os expoentes, 1 mais qual expoente para dar 3? Então, teria que ser aqui o expoente 2. Então, é dessa forma que a gente vai pensar no fator racionalizante, certo? Então, nesse exemplo, olha lá, raiz cúbica de 4, a gente multiplicou por raiz cúbica de 4 quadrado. E aí sim, obtivemos raiz cúbica de 4 ao cubo, e aí sim, a gente simplifica, né? Sumindo da raiz e ficando apenas o 4. E no numerador, a gente apenas multiplicou e deixou até indicado ali, porque é uma raiz não exata, ok? Então, a nossa racionalização é esse processo, a gente onde retira, a gente faz sumir a raiz do denominador, certinho? Então, vamos lá nas questões. Olha aí, questão que mexe com essa parte de racionalização. Então, olha o que ele fala na questão. Aproximando os valores de raiz de 5 e raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos 2,23 e 1,73, que são as aproximações, né, que a gente usou até na primeira questão. E ele quer saber o valor aproximado dessa expressão aqui, né? É claro que a gente pode substituir 2,23 no raiz de 5, 1,73 no raiz de 3 e fazer a conta, 1 dividido por essa soma. Mas a gente também pode, se não quiser mexer com a divisão, a gente pode também trabalhar aí com a racionalização. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu posso pegar esse 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3 e multiplicar, vou racionalizar. Então, lembra, quando tem 2 elementos no denominador, basta repetir os 2
e trocar o sinal do segundo. Então, a gente tem ali, ó, raiz de 5 mais raiz de 3. Então, o fator racionalizante é o raiz de 5 menos o raiz de 3. Como é uma expressão, vamos colocar parênteses para a gente fazer as multiplicações. Então, 1 vezes raiz de 5 menos 3 vai dar o próprio raiz de 5 menos raiz de 3. E no denominador, a gente vai cair naquele produto notável, né? A quadrado menos b quadrado, porque ali a gente tem a mais b vezes a menos b. Quem faz o papel aqui, né, do a e do b é o raiz de 5, raiz de 3. Então, a gente eleva o quadrado raiz de 5 e também eleva o quadrado raiz de 3. E aí a gente obtém raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 5 quadrado é 5, raiz de 3 quadrado é 3, então isso ali vai dar 2. Raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 2, ok? Agora sim, a gente faz a aproximação. Raiz de 5, ele nos deu aí que é 2,23, menos raiz de 3, que é 1,73. Isso dividido por 2. 2,23 menos 1,73 dá exatamente 0,50. Faz com calma a continha aí. Isso dividido por 2. Então, vamos obter aí 0,25, que é o que está na nossa letra E. Ok, pessoal? Então, uma questão aí trabalhando essa parte de racionalização, que em conjuntos, né, em várias questões, aparece isso para a gente, né, em várias partes da matemática. Então, é importante a gente também saber fazer essa racionalização, beleza? Vamos para conjunto agora, pessoal. Então, a parte de conjuntos numéricos é essa parte. A gente vai ver mais um pouquinho também. E agora também a gente trabalha um pouquinho dos conjuntos, como as operações. Então, as principais, né? As operações que a gente trabalha em conjunto são a interseção, que na verdade são os elementos que estão nos dois conjuntos, né? Em dois ou mais. Então, a interseção são os elementos comuns aos conjuntos. A união, que é, o próprio nome está dizendo, a gente vai juntar todos os elementos dos dois conjuntos. E a diferença, que foi até a questão que a gente acabou de fazer, né, agora há pouco, que é os elementos que estão em A que não estão em B. Né? Então, é isso que a gente vai trabalhar, por exemplo, nessa próxima questão. Então, vamos olhar a questão aqui. Diz o seguinte, questão do PISME, ó, 2022, cobrando operações com conjuntos, né? Com intervalos nesse caso aqui, que também intervalo é um conjunto, né? Então, vamos considerar aqui os intervalos A, B e C, que são esses intervalos, e ele quer o conjunto formado por todos os números inteiros A interseção com B menos C. Então, a gente vai resolver a interseção e depois subtrai C. Esses intervalos são intervalos reais. Então, a gente tem que representar na reta. Então, eu vou representar aqui os números que estão nos intervalos. Então, olha lá, o primeiro número que aparece na reta numérica, né, no sentido, né, na ordem crescente, a gente tem o menos 5, depois dele, olhando os números aí, vai ser o 1, depois o 2, o 3, o 4 e o 6, ok? A gente vai representar uma outra reta para fazer o intervalo A, outra para fazer o intervalo B, e aí a gente quer fazer a interseção, A interseção com B. Depois, a gente marca o intervalo C e, finalmente, a gente chega na diferença que ele pediu, né? A interseção B menos C. Então, vou dar um traço vertical aqui para representar o número menos 5, 1, em todas essas retas, né? Em todas essas retas numéricas aí que a gente vai representar os intervalos. Então, vamos lá representar esses intervalos. O intervalo A, ele é de menos 5 até 4, então esse intervalo menos 5 até 4, e aí os extremos, o menos 5 está aberto, né, voltado para fora, o colchete significa bolinha aberta, quer dizer que não pega o número, e bolinha fechada, porque ali o colchete está voltado para o número, está pegando o número. Então, isso inclui o número 4 nesse conjunto, nesse intervalo. O intervalo B, ele é de 1 a 6,
E nos extremos, como o colchete está virado para os números, ele está pegando os números, então é nosso intervalo fechado, bolinha fechada. Então, a interseção, o que é a interseção? São os elementos comuns que estão nos dois conjuntos. E aí a gente percebendo aqui, a região que é comum aos dois intervalos é essa região aqui. Ela está nos dois intervalos. Basta a gente tomar cuidado agora com os extremos, né? O extremo 1, o número 1, ele está no intervalo A, porque passou por ele, né? Está de menos 5 a 4, pega o 1. E aqui embaixo, bolinha fechada, significa que a gente pega o 1 também. Então, o 1 está nos dois intervalos, consequentemente, ele vai estar na solução. Então, ele faz parte dessa interseção. Da mesma forma, o 4. O 4, ele pertence ao intervalo A e também ao intervalo B. Então, ele está na interseção. Beleza? Agora, a gente vai marcar o conjunto C, o intervalo C, de 2 a 3, está aqui, e ele é fechado no 2 e no 3. Então, a gente está incluindo esses dois elementos. E aí, a gente vai fazer agora a diferença, né? A interseção B menos C. Então, a gente vai tirar o conjunto, o intervalo C, de dentro da interseção. Então, é como se a gente estivesse apagando esse intervalo C lá naquele segmento azul. Então, se a gente tirar o segmento C, o intervalo C do segmento azul ali, vai sobrar exatamente esse pedaço e esse aqui. E aí, a gente tem o elemento 1, ele não foi retirado da interseção, então ele fica aqui na solução. Só que se a gente perceber o elemento 2, ele tem que ser retirado. O 2 ele está no C, então ele vai ser retirado da interseção. Se ele é retirado, ele fica aberto, né? Ele não pertence mais a esse intervalo final. Da mesma forma, o elemento 3, ele vai ser retirado do segmento azul, então ele não vai fazer parte mais, então bolinha aberta. Já o 4, ele vai ficar porque ele não foi retirado desse intervalo. Então a nossa solução vai ser um intervalo de 1 até 2, fechado em 1, aberto em 2, só estou escrevendo o nosso intervalo verdinho aí embaixo, união ou... significa união, ele está num intervalo ou no outro, não tem como ele estar nos dois. Um número que está nessa solução, ou ele está no intervalo de 1 a 2, ou no intervalo de 3 a 4. E nesse intervalo de 3 a 4, o 3 ele é aberto e o 4 fechado, ok? Então, essa é a nossa solução. Só que o que a questão pede para a gente? A questão, ela está pedindo que a gente faça quantos elementos, né, o conjunto formado por todos os elementos desse conjunto, dos números inteiros. Então, ele quer os números inteiros nesse intervalo. Então, o número 1 está nesse intervalo, o 2 não está, número inteiro, né? Nesse caso aqui vai ser número natural. 1 está, depois do 1 seria o 2, mas o 2 é bolinha aberta, não está. Da mesma forma, o 3 não está no intervalo, o 4 está. Então, na verdade, o nosso conjunto final, né, que é o conjunto que a questão solicitou, é formado apenas pelos elementos 1 e 4, que é o que a gente percebe aqui na letra A, ok? Então, uma questão aí envolvendo novamente intervalos, só que agora com operações, que são as principais operações, que é a interseção, união e diferença, beleza? Então, essa parte de conjuntos, ela é importante que a gente entenda essas operações. Mais uma questão envolvendo essas operações. Vamos lá, questão do PISME 2021 também. Essa questão, ela diz o seguinte: dados dois conjuntos x e y, usamos o símbolo x menos y para indicar os elementos de x que não estão em y. Então, é o que a gente está comentando nas questões, né? Ao saber disso, um agente especial descobriu o mês de nascimento de um espião. Ele usou as seguintes informações. Então, vamos lá. Informação 1. Os meses do ano seguem a ordem que aparecem no calendário gregoriano e estão listados no conjunto de 1 a 12. Então, é o que a gente normalmente usa, né? Janeiro é mês 1, fevereiro mês 2, março mês 3 e assim por diante, até o mês 12, que é o dezembro, né? E aí ele fala também que o conjunto A é o conjunto dos meses
ímpares. Então, já vamos colocar aqui. Quem que é esse conjunto A aí? Então, esse conjunto A, eles são os meses ímpares de M. Então, o conjunto A vai ser formado, os ímpares, ímpar, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Tá? Então, nosso conjunto A são os meses em que a numeração é ímpar. Já o conjunto B, ele é formado pelos meses que deixam resto 1 na divisão por 5. Então, olha só, muito cuidado aqui, hein? Os números que, ao dividir por 5, dão resto 1. Então, eu vou pegar lá o primeiro, 1. Se a gente dividir por 5, 1 não dá para dividir por 5. Então, seria 0, 0 vezes 5 dá 0, 1 menos 0, 1. Opa, deixou o resto 5. Então, o nosso conjunto B aqui já está sendo formado pelo número 1. Se eu pegar o mês 2, ao dividir por 5, vai dar 0, resto 2, não nos interessa. O mês 3, ao dividir por 5, dá 0 e resto 3, também não interessa. E assim por diante. O mês 4 vai dar resto 4. O mês 5 vai dar resto 0. Opa, olha lá. O mês 6 vai dar resto 1. Então, o 6 também faz parte desse conjunto. O mês 7 vai deixar resto 2. Ao fazer o mês 8, vai deixar resto 3. Mês 9, resto 4. Mês 10, resto 0, né? Porque vai dar 2 aí. Mês 11, opa, vai dar resto 1. Então, o mês 11 também faz parte desse conjunto. E o mês 12 não dá resto 1, né? Vai dar 2 aqui, resto 2. Então, o conjunto B é o conjunto formado por esses elementos 1, 6 e 11. Certinho? Agora, vamos fazer o que a questão está solicitando. Ele quer A união B. Vamos fazer isso aqui primeiro. Depois, vou fazer a interseção, né? Porque deu aqui esse conjunto C para a gente, ó. Esse conjunto C é o que ele está pedindo ali no final na questão. Vamos só ler a pergunta, né? A última e decisiva pista encontrada. O espião nasceu em um mês par do conjunto C. Então, por isso que eu vou estar resolvendo esse conjunto C agora. O conjunto C, então, é a união B menos a interseção. Então, eu vou resolver a união primeiro, a interseção, para que a gente consiga depois fazer a subtração. Certinho? Então, a união B, a união é juntar os elementos, né? Então, vou juntar todos os elementos. Então, eu tenho ali os elementos 1, estou juntando, depois 3, 5, 6, 7, 9 e 11. Então, eu juntei todos os elementos. E a interseção são os elementos comuns, que é o nosso 1, que está nos dois conjuntos, e também o 11. Então, essa é a nossa interseção. E aí eu quero fazer a diferença, ou seja, quais elementos estão na união que não estão na interseção. Ou seja, eu vou retirar os elementos 1 e 11 do conjunto união. O elemento 1 está na união, então vou retirar ele, ele não faz mais parte do conjunto. Então fica 3, 5, 6, 7, 9. E da mesma forma, eu vou retirar o elemento 11 do conjunto união. Então ele sai, não faz mais parte do conjunto, nesse caso o conjunto final aqui que ele chamou de C. Então esse conjunto C, ele é formado pelos elementos 3, 5, 6, 7 e 9. E aí na questão ele fala para a gente que tem que ser um mês par desse conjunto C. E aí, reparando, o único número par que a gente tem nesse conjunto é o 6, né? É o único número par. E aí o mês 6 é representado por junho. Então, letra D, que é essa nossa questão. Então, percebam que essas operações com conjuntos são muito importantes, são muito cobradas, e a gente utiliza em várias questões aí que a gente envolve conjuntos, beleza? Continuando aqui, mais uma questão, e essa questão é uma questão que aparece muito, né? Aparece muito essa questão, que é uma questão de conjuntos onde a gente representa na forma de diagrama de Venn. Então, vamos olhar a questão aqui. Num certo sábado,
uma casa de shows teve 3 fontes de faturamento, né? Entradas, que eu vou chamar de E, bebidas e comidas. O gerente da casa levantou as seguintes informações. Então, ele dá aqui o percentual do faturamento relativo à entrada, aqui relativo à bebida, aqui comida, aqui entrada e bebida, entrada e comida, aqui as 3. E 2% ele fala que foi relativo a apenas comida. E aí ele dá aqui, sabendo que naquele sábado essa casa de show faturou R$200 mil, qual foi o faturamento relativo às bebidas? Então ele quer saber quanto de dinheiro foi arrecadado unicamente por bebida. Então uma questão, né, que a gente conhece que tem nesse ponto aqui, a gente percebe que tem a interseção dos 3 conjuntos. E isso a gente representa com 3 diagramas dessa forma, né? Então, vou chamar aqui, por exemplo, de entrada, bebida e comida. Então, nesse diagrama, a gente vai colocar agora os valores do conjunto. Os valores desse conjunto, só voltar aqui um minutinho, beleza? Então, os valores nesse conjunto são, então vamos lá colocar aqui dentro do diagrama os valores que ele nos deu aí. Então ele fala lá, ó, vamos começar sempre pela interseção dos 3. Então eu tenho ali 2%, só um minutinho, aí, 2%, um probleminha aqui, mas vamos voltar. Beleza, agora sim. 2% do faturamento foram apenas de comida. Então, não vou começar por aqui, não. Tem que ser pela interseção dos 3. Entrada, bebida e comida. É 5%, né? Então, 5% é o que está aqui. Eu vou representar só com tirar o símbolo de porcentagem por enquanto. Então, 5%, já usei essa informação. Agora, eu vou passar para as interseções de 2 conjuntos. Então, por exemplo, aqui, ó, entrada e comida são 10%. Entrada e comida. Então, isso refere-se a esse pedaço aqui, ó, essa interseção. A gente já tem 5% ali. Para dar 10%, então a gente coloca mais 5% aqui. Então, a gente fez a subtração. 10 menos o 5 que já estava ali. Ok? Da mesma forma, a gente vai fazer com esse 13%, que é entrada e bebida. Entrada e bebida está representado nessa interseção aqui, ó. Já tem 5% lá. Como é 13%, vão sobrar 8% para completar os 13%. Certinho? Então, já usamos essa informação também. Vamos pegar a última informação. 2% é apenas comida. Apenas comida, se você olhar aqui no conjunto C, o 5 não é apenas, porque ele está tanto na entrada quanto na comida. Esse 5 também, ele está nos 3. E esse espaço em branco aqui também está no B e no C. Então, não satisfaz o que ele falou. Então, quando ele fala apenas comida, significa nessa região aqui. Então, 2% apenas comida. Agora, eu vou passar para as informações, as 3 primeiras. Entrada, foram 53%. Se a gente olhar ali em entrada, o conjunto E, ele já tem 8 mais 5 mais 5, ou seja, ele já tem 18%. E são 53%. Então, basta a gente fazer 53 menos aqueles 18% que a gente já tem dentro daquele conjunto, certo? Então, 13 menos 8 dá 5 e 4 menos 1 dá 3. Então, a gente obtém 35% nessa região aqui, ok? Da mesma forma, bebidas. A gente já tem em bebidas 8 mais 5, 13. Então, a gente tem 13% ali já em bebidas. E ele fala para a gente que bebidas são 58%. Só que eu não tenho essa interseção aqui ainda, bebida e comida. Bebida e comida, então a gente não vai mexer nisso aqui agora. Vamos passar ali então, vamos ver os 17%. 17% é
comida. Não, é isso aí, né? É o 17. Isso, e bebida também. Então, a gente está dependendo daquele valor, né? Ele fala aqui embaixo que o total faturado foi 200 mil. Eu preciso saber, então, ainda quanto que eu vou colocar nesse conjunto B. Então, repassando aqui novamente, já usei a interseção dos 3, a interseção de 2, entrada bebida, entrada comida, e faltou aqui, né? Esse terceiro item, olha lá, 17% foi relativo à comida. Se você olhar na comida, você já tem aqui 5, com 15, 20, e com esse 2 aqui, 22. Então, ali a gente já tem 22%. Só que ele fala para a gente, o faturamento de comida foi 17%. O faturamento, 17%, foi de consumo por comida. A gente tem aqui 5, 15 não, desculpa, ali é 5 a interseção dos 3, né? 5 e 5, 10 e 2, 12, não 22, desculpa aí. Ali é 5, então a gente tem 12%, para chegar nos 17% tem que ser 5. Então aqui também é 5%. Aí fechou a questão. Por quê? A gente já tem as informações que a gente precisava para descobrir o B ali. Nesse conjunto B, que é bebidas, é o que está faltando aqui para a gente, ó, é 58%. A gente já tem 5%, que é a interseção dos 3, mais 5%, 10, mais 8, 18. Então, a gente já tem no conjunto B 18%. E a gente tem que ter no total 58%. Então, basta a gente subtrair, isso aí vai dar 40%, né? Então, a gente tem aqui 40% nessa região. E aí, fechou. Então, se você somar tudo aí, vai dar o 100%, né? Pode verificar aí, ó, 35 com 5 com 5, 8, 40, 5 e 2, se você somar, vai dar o 100%, ok? E aí, a gente quer agora, o 100% equivale a 200 mil. Então, basta fazer uma regrinha de 3. 100, então estou relacionando a porcentagem com dinheiro. Então, o 100% representa os 200 mil reais arrecadados. E eu quero saber, né, ele pergunta aqui, ó, qual o faturamento unicamente a bebida? Cuidado, só bebida, unicamente. Então, vamos olhar lá no conjunto B. O conjunto B, esses 8% não é unicamente bebida. Ele é bebida e entrada. O 5, ele não é unicamente bebida. Eles são os 3, né? Bebida, entrada e comida. Esse 5 é bebida e comida, então também não é unicamente bebida. Então, unicamente bebida é esse nosso 40%. Então, 40% é o que ele está perguntando. Qual o valor arrecadado devido a esses 40%. Então, só multiplicar aí, né? Multiplicar cruzado, 100 vezes x igual 40 vezes 200 mil. Passa o 100 dividindo, então 40 vezes 200 mil dividido por 100. Então, a gente pode cancelar aqui, né? Por 100, ficando ali 40 vezes 2 mil, chegando aí em 80 mil reais, o que a gente tem aqui na nossa letra B. Então, é uma questão muito cobrada, questão importante, fica ligado aí nesse tipo de questão, né? Principalmente com 3 conjuntos, ok? Então, é só lembrar, começar pela interseção dos 3 e passando para a interseção de 2 em 2, depois chegando nos conjuntos individuais, no caso ali, né? Que foi entrada, bebida e comida. Beleza? Então, isso é uma questão importantíssima da parte de conjuntos aí. Certinho? Próxima questão, mais uma questão também que envolve interseção de conjuntos, né? Esses 3 conjuntos aí. Essa questão é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, questão da UERJ aí, 2002. Então, vamos dar uma lidinha nessa questão. Então, o que essa questão fala para a gente? Em um posto de saúde, foram atendidas em um determinado dia 160 pessoas. Então, vamos marcar aqui 160 pessoas no total, com a mesma doença, apresentado pelo menos os sintomas: diarreia, febre e dor no corpo, isoladamente ou não.
né? A partir dos dados, ele tirou essa tabela. Então, vamos olhar a tabela. Frequência, 62 pessoas estavam com sintomas de diarreia, 62 com febre, 72 dor no corpo e assim por diante. E aí percebam que ele colocou aqui X na interseção dos três, diarreia, febre e dor no corpo. E ele quer esse X na questão. Então, a gente também vai fazer a interseção de três conjuntos. Então, vou desenhar aqui, por exemplo, diarreia, vou chamar de DI. A gente tem a febre, que eu vou chamar de F, e também dor no corpo, que eu vou chamar de DO, dor no corpo, ok? Então, da mesma forma, a gente vai sempre começar pela interseção dos três. Então, eu vou chamar aqui de X, que é o que ele deu para a gente, e agora eu vou começar a passar para as interseções de 2 em 2. Então, vamos pegar aqui, ó, febre e dor no corpo. Febre e dor no corpo, são 20. Então, febre e dor no corpo é esse intervalo aqui, essa região aqui. Então, já tem X ali. Para a gente ter 20 no total, esse valor aqui tem que ser 20, tirando aquele X que já está na interseção dos três. Certinho? Agora, passando para outra interseção de dois conjuntos. Diarreia e dor no corpo. Diarreia e dor é essa região, que também já tem X ali. E no total tem que ser 8 aqui, ó, né, pela tabela. Então, essa região é 8, tirando aquela quantidade X que já estava ali no conjunto, certinho? Novamente, mesmo raciocínio, vou pegar aqui diarreia e febre, que são 14 pessoas. Diarreia e febre, a gente olha a região que está aqui, já tem X. Então, esse nosso espaço aqui, nessa nossa região, vai ser as 14 pessoas, tirando aquelas pessoas que estão nas três. Certo? Agora, vamos passar para os conjuntos individuais. Então, diarreia, são 62 no total. Então, a gente vai olhar aqui, ó, no conjunto que tem aí o sintoma de diarreia, a gente já tem 14 menos X pessoas, mais X pessoas, mais 8 menos X pessoas, certo? A gente já tem dentro lá daquele conjunto, 14 mais 8, 22, menos X mais X dá 0, então fica o outro menos X aqui. Então, 22 menos X é a quantidade de pessoas que estão no conjunto diarreia. Só que o conjunto tem 62, então vou ter que subtrair, né? Essa região aqui, ó, vão ser 62 pessoas, vou escrever aqui embaixo, menos o que já está lá, 22 menos X. Colocar parênteses, para não esquecer aí, não errar, que eu vou ter que tirar esse parênteses trocando o sinal, né? Então, fica menos 22 mais X. 62 menos 22 é 40, então, ficando 40 mais X. Então, essa região aqui tem 40 mais X pessoas, ok? Continuando aí, vamos seguir o mesmo raciocínio. Eu vou descobrir agora a quantidade de pessoas dessa região, que é o de febre, né? O febre, a gente tem 62 pessoas no total também. Só que a gente vai ter que ver quantos que já estão ali. Então, ó, 14 menos X está naquele conjunto F, X também, e 20 menos X. Então, a gente tem nesse conjunto, a gente já tem 34 menos X pessoas, certo? Então, o que sobra para essa região serão 62 pessoas, tirando aquelas pessoas que já estão naquele conjunto. E aí, novamente, colocar parênteses para não errar ao tirar o parênteses trocando o sinal. Menos 34 e menos X dá mais X. 62 menos 34 vai dar 28. 28 mais X. Então, essa quantidade é a quantidade que está representada nessa região 28 mais X. Beleza? E, por último, vou fazer o mesmo raciocínio para essa região que está faltando, que o conjunto tem 72 pessoas. Nesse conjunto de dor no corpo, a gente tem 8 menos X pessoas, mais X pessoas, mais 20 menos X pessoas. Então, a gente tem 28 menos X.
Só que o conjunto ele tem 72 pessoas no total, então sobram para aquela região essa diferença, né? O que a gente está fazendo em todos os raciocínios aí. Então, tirando o nosso parênteses, a gente vai ter 72 menos 28, que vai dar 44, mais x. Então, essa região, a gente tem 44 mais x pessoas, ok? Então, tendo isso aí, a gente sabe que o total de pessoas lá, que a questão nos informou, é 160. Então, esse 160 é a soma de todas essas quantidades. Então, eu vou começar a somar ali, ó. 40 mais x, tô pegando do diarreia, hein? 40 mais x, mais 8 menos x. Agora eu vou pegar o da febre, hein? Só conferindo novamente aqui. 40 menos x, 8 menos x, x ainda faltou ali o 14 menos x também, né? É só somar tudo. Vou somar agora o da febre, que é o 28 mais x, e o 20 menos x, porque aquele x do meio já entrou, né? E para finalizar, faltou só o 44 mais x, e aí confere se está tudo aí a soma, isso tem que dar 160, ok? Então, vou resolver essa equação. Só que essa equação, olha lá o que acontece. Vai cancelar muita coisa, né? X cancela com menos x, esse x com esse outro menos x, por exemplo, esse x com esse menos x, e aí sobra exatamente um x ali, ó, o último x ali. Vou somar os números, 40, 48, 48 mais 14, 62, 62 mais 28 dá 90, 90 com 20, 110, 110 com 44, 154. Isso dando 160. Passando, subtraindo, a gente obtém 6. Então, essa nossa interseção, está aí representada na letra A, são 6 pessoas, né? 6 pessoas têm os 3 sintomas dessas doenças, ok? Então, uma questão um pouco mais trabalhosa, é a questão talvez mais trabalhosa que a gente tem nesse tipo de questão de interseção de conjuntos, 3 conjuntos, mas é sempre esse raciocínio, ok? Então, fica a dica aí, tomar cuidado com essa questão, que é uma questão um pouco mais trabalhosa, beleza? Então, essa parte de conjuntos, ela é importantíssima e muito cobrada nas questões do PISM, beleza? A teoria de funções a gente vai começar já e deixo aí para vocês. Não se esqueçam, né? Entra lá no canal, se inscreva, que vamos ter muitas novidades a partir do ano que vem, muitos vídeos, muitas coisas para a gente estar trabalhando, beleza?